Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, meus queridos amigos, começando agora mais um dos nossos Encontros Inteligentes. Aqui é Mário Divo e eu vou hoje replicar aqui uma conversa que eu tive há um tempo atrás já com um grande amigo profissional do mais alto nível, o José Roberto Itaker Penteado. Ele tem uma longa tradição dentro da área do marketing, das marcas, da comunicação, do jornalismo ligado a essa atividade. Enfim, e vocês, eu tenho certeza, irão gostar bastante dessa conversa. Eu acredito que no final vocês terão um painel assim, bastante amplo de como o José Roberto enxerga essa questão da comunicação e do marketing. Um grande abraço, espero que gostem. Bom, vocês precisam identificar, na minha carteira de identidade, o nome que está lá é José Roberto Itaker Penteado Filho. O pai fez esse favor de me dar exatamente o mesmo nome dele com esse apêndice de filho. E isso tem algo a ver com a pergunta que você faz, porque eu, afinal de contas, me tornei um profissional na área de comunicação e sou filho de outro. Papai é uma pessoa que teve uma carreira importante no rádio, foi um dos pioneiros do rádio brasileiro. Depois trabalhou também em publicidade, marketing e, enfim, setores onde eu também desenvolvi a minha carreira, né, em diversas empresas, sendo que há cerca de 40 anos aproximadamente eu fiz essa opção pela parte educacional, mas me mantive no setor, uma vez que a SPM é uma escola notadamente de comunicação. Considerando que eu já completei 73 anos de idade, eu dividiria então essa minha vida profissional até a idade de 36, 37 anos eu fui executivo. Claro que isso começou aos 20 e poucos, né? E de lá para cá eu sempre estive associado a esta escola. Bom, eu já lhe dei uma descrição bem sucinta de qual é o meu objetivo da tese e da ideia de se ter 3 artigos. Eu queria, então, primeiro conversar um pouco sobre aquele que eu comentei sobre o ensaio teórico, em que, fundamentalmente, a questão é como é que a gente pode diferenciar conceitualmente o Brand Equity. Você está começando com a pior pergunta, eu não sei. Depois coloca lá então, qualquer coisa. Eu tenho uma ideia. Então, qual é a sua ideia a respeito disso? Cada uma das coisas, eu imagino que o valor é mais difícil de calcular, mas não tem, realmente. Não. Quando se fala em equity de uma marca, o que lhe vem à cabeça? Share of mind. Provavelmente posso estar totalmente enganado. Tá, você acredita que quando se pensa na marca, é muito comum se pensar em atributos da marca, posicionamento da marca. São questões que estão ligadas e a teoria e a academia trabalham muito com isso. Para você, o valor da marca não monetário, o valor não monetário da marca, você identificaria ou aceitaria que ele fosse um conjunto desses atributos? Olha, eu aprendi, especialmente na minha experiência em educação, que nada é simples. E também que principalmente aquilo que tem a ver com a comunicação, com o pensamento, com a
psicologia tem origens, tem raízes muito profundas na história da humanidade. Isso é verdade com o nosso ensino da comunicação, onde a gente tem problemas complicados em relação à tecnologia, mas as questões básicas que dizem respeito ao transmissor e ao receptor continuam tão complexas quanto antes e eu diria até certo ponto não foram totalmente desvendadas. Então a gente tem dado passos, tem, vamos dizer, percorrido caminhos sem fechar etapas. Eu vou dizer a você no que isso afeta a minha visão a respeito de branding. O símbolo, a marca, é a mais antiga expressão da civilização, da comunicação humana. Nós sabemos que, enfim, em arqueologia e nesses estudos de antropologia, o que nos remete, o que nos liga aos primeiros humanos, os mais primitivos, mas que já possuíam a capacidade de exprimir, são marcas, são símbolos. Você entra numa caverna na Espanha ou na França hoje, ou mesmo na Patagônia, onde há umas cavernas muito bonitas, até inspirou o nosso brasão de armas, aquela mão ali de uma caverna da Patagônia, e você vai ver que a humanidade começou a se exprimir por símbolos, por marcas. Então, você discutir hoje, no contexto do mercado, no contexto das trocas, vamos dizer, dos valores monetários, a questão das marcas da empresa A, B ou C, na melhor das hipóteses, superficial. Então, eu considero esse tema de grande profundidade. E a minha observação seria que, justamente, eu teria um pouco... Eu sinto uma certa dificuldade exatamente nessa simplificação. Se posso elaborar um pouquinho mais sobre o tema. Ao longo de toda a minha vida profissional, eu muitas vezes dei aula em marketing, falando de marcas antigas, tradicionais. Eu me lembro que eu fazia uma brincadeira com os alunos no início das minhas aulas na SPM, e eu fazia com que eles trabalhassem no lançamento de um novo produto, Coca-Cola. Lançamento de um novo e revolucionário produto, leite de rosas. E eles então se divertiam muito fazendo esse trabalho e normalmente vinham com projetos mirabolantes e com orçamentos inteiramente impraticáveis para fazer o lançamento daqueles produtos. Você que é do ramo sabe que o pulo do gato era justamente dizer, olha cara, precisa 100 anos. Aí depois é fácil. Só que ao mesmo tempo que eu conversava com os alunos sobre a construção de uma marca, o tempo, o noticiário me mostrava que enquanto se levava décadas ou séculos para criar uma marca, elas muitas vezes desapareciam em dias, semanas ou até horas. Então, isso sempre me assustou muito, de como é que era difícil no nosso universo do marketing, né? Você criar, desenvolver, cultivar aquelas marcas e como elas desapareciam rapidamente, ou porque as empresas fechavam, não prestavam mais o serviço, ou porque eram muitas vezes adquiridas por outras empresas e aquela marca tão conhecida, de repente, ela desaparecia. Mas eu estou falando demais. Não, aí dentro do seu objetivo. Não, mas estamos dentro do jogo. Dentro do que você está falando, aí eu te faria uma pergunta.
essas marcas que Coca-Cola, Leite Rosa, apenas como o seu exemplo, eram marcas de produtos que tinham um determinado consumidor. A gente, claro, poderia extrapolar a ideia de, no B2B, a gente tem a marca que também tem o seu consumidor, apenas que é uma relação diferente de consumo. Agora, hoje nós temos marcas que estão presentes em alguns lugares, que não, e ela fisicamente nem escritório nem está lá. São principalmente dentro da tecnologia da informação. Você tem marcas hoje que estão presentes em um monte de lugares do mundo onde tudo funciona via internet e a marca ali não existe. Como é que você, dentro desse seu exemplo, dessa sua formação de valor para a marca, como é que você vê essa novidade, digamos, hoje no mundo moderno? Olha, eu acho que o ser humano continua muito apegado às marcas. Ele se sente muito inseguro sem as referências das marcas. Então, por exemplo, quando você se refere à internet, né? E que a gente normalmente, seja através de e-mail ou das redes sociais, você literalmente recebe uma avalanche de informações. Eu não tenho informações recentes sobre como é que lidam os jovens com isso, mas a minha visão, evidentemente da minha geração, é de que me incomoda muito conhecer a fonte daquela informação. Que, aliás, os veículos hoje defendem muito essa posição. Uma coisa é você ler numa rede social qualquer que o seu Mário Divo foi sequestrado. Outra é aquela notícia vir com o aval do Estado de São Paulo. Então, eu não sei até que ponto essa miríade tecnológica, ela de fato altera as posições básicas, viscerais, que tem a ver com o desejo de segurança do ser humano. Então, o exemplo que eu vou te dar, a Amazon. A Amazon fisicamente não existia no Brasil quando ela já fazia sucesso vendendo muita coisa para brasileiro. Isso. E, portanto, a marca existia, mas ela estava fora dos limites do país. Então, existia a marca, existia a operação. Mas ela tinha um canal de distribuição. Nesse caso, vamos dizer, o computador e a rede, né, o network, a rede, a internet, era a distribuição. Você não precisaria estar fisicamente no shopping center ou na farmácia da esquina. Para quê? Então, quer dizer, o contato, aquilo que a gente no passado queria ter o contato com a marca de uma maneira mais próxima e direta, hoje já não existe. O consumidor já não cobra isso necessariamente. Estou entendendo corretamente? Olha, querida, eu não sei até que ponto isso é verdadeiro, porque eu fico pensando, por exemplo, na indústria automobilística, né? Que trouxe para o Brasil, talvez tenham sido pioneiros das marcas internacionais, Ford, Chevrolet, enfim, que eram claro, eram objetos, né? Mas quem fabricava, de onde vinha, sabe? A tecnologia por trás que fazia que o caminhão Ford ou Mercedes fosse melhor que um caminhão de outra marca, eu não sei se o mecanismo é tão diferente assim. A presença, por exemplo, vamos no século XIX, você ia numa lojinha qualquer, numa farmácia, e você entrava dentro dessa farmácia, ou da botica Alveado de Ouro, fosse lá o que fosse, você se defrontava com uma série de produtos. Você tinha lá biotônico Fontoura, você tinha lá sabonete vale quanto pesa, sei lá, Granado. O próprio Granado, né? E você então tinha uma presença que era abstrata, porque o produto estava lá, o produto podia ser vendido a granel, mas no entanto aquela lojinha que contava com a confiança
confiança do cliente, o farmacêutico também estava ali representando figuras, eu diria quase que fantásticas, que eram as empresas que fabricavam e distribuíam aqueles produtos. Há um elemento de intangibilidade. Então, mas aí o farmacêutico conhecido transferia credibilidade por ter ali na farmácia dele. Até certo ponto, não é, meu caro? Até isso virar autosserviço. Foi todo um grande ciclo, né? Daí, então, porque aí quando você vai no mercado, você não tem farmacêutico. Exatamente. Aí você, quer dizer, essas marcas se desenvolveram de tal forma, adquiriram vida própria, que elas substituíram o farmacêutico. Mas, mesmo assim, você vai no Pão de Açúcar, você vai no Carrefour, você vai na Santa Luzia, no Extra. Eu acho que eu volto digamos, a insistir um pouquinho. Eu sei, talvez a sua visão, já que você está trabalhando no doutorado e tudo, você esteja sendo mais científico do que eu, mas eu continuo insistindo muito nessa tecla da segurança. Você sabe a famosa pirâmide de Maslow, né? De que as necessidades humanas, entre elas a necessidade de segurança, de referência, é uma das coisas mais básicas, né? E é por isso que eu vejo hoje esse mundo das marcas, esse branding, né? Tomando lugar do nosso antigo marketing, né? Aí eu poderia até te perguntar, essa é uma coisa que na literatura eu já encontrei discussões. O branding é um instrumento do marketing? O marketing hoje é um nome que se confunde com branding. Como é que você correlaciona, ou se é que correlaciona essas duas marcas para branding e marketing para uma empresa? Olha, eu diria o seguinte, com a minha experiência de alguns anos no ramo, eu acho que você administra o marketing até certo ponto. E é muito mais difícil administrar o branding. O branding é muito mais imponderável do que o marketing. E acho que existem algumas experiências, eu não tenho estado muito no dia a dia, mas eu acho que existem diversas experiências de forçação de barra na área de branding. Está entendendo? Eu diria que uma delas muito comum hoje em dia é você abrir o seu jornal, a sua revista diária aqui no Brasil e ver o slogan do fabricante em inglês ou até em alemão. E não está em japonês ou coreano porque os caras podem não ser muito sofisticados, mas burros eles não são. Mas por parte do alemão, do americano, isso é feito através de uma arrogância de quem acha que é capaz de manipular as pessoas. O conhecimento de inglês no Brasil, ele existe por parte de 10% das pessoas. Então, se você divulga o seu slogan em inglês aqui, 90% não sabe o que está escrito lá. Alemão nem se fala. Tá certo? Então, eu acho que nós estamos ao mesmo tempo falando de alguma coisa muito importante, muito séria, mas que é tratada com alguma leviandade. Branding, administração da sua marca, administração de um fato, um fenômeno que está presente na mente dos seus interlocutores, é muito difícil. Tá? Hipnotismo é mais fácil. Porque uma vez eu lembro que você escreveu um texto que se tornou bastante seminal, muito divulgado. Isto não é marketing, ou o que não é marketing. Ah, sim, foi transformado num anúncio por uns amigos de uma agência de propaganda. Foi um artigo que eu escrevi para o jornal, acho que do Ferretini, Propaganda e Marketing, naquele tempo chamava-se Asteriscos, e o título era O que o Marketing não é. Então, era um artigo muito, vamos dizer, puritano, no senso estrito,
onde eu dizia que marketing não significava enganar o cliente, roubar no peso, prometer uma coisa e não cumprir, enfim, era uma série de assim, pequenos dogmas de um professor, e onde eu sugeria que o bom marketing era aquele preconizado pelo nosso Levitt, né, já na literatura antiga, que o marketing significa você conquistar e manter os clientes. Então, evidentemente, para adquirir essa confiança no cliente, você tem que ser minimamente honesto. Quando a gente fala em cliente, aí eu quero então voltar para a questão do equity, né? Quando a gente fala em cliente, a gente pressupõe uma troca entre alguém que compra ou usa algo e alguém que lhe dá o algo que vai ser comprado ou usado. Agora, hoje em dia se fala muito em stakeholder, né? Públicos de interesse. Portanto, a marca ou a empresa se relaciona não só com o cliente consumidor. Não é uma relação só do produtor com o consumidor, né? Então, você acredita que se eu conseguisse, hipoteticamente, pensar no que eu estou gerando de valor nas relações com esse público todo, eu não estaria formando meu equity? Eu acho que sim, eu acho que esta foi uma evolução positiva. A noção de valor agregado, de cadeia de valor, a noção dos stakeholders, acho que essa é uma noção muito importante. Aqui na escola, por exemplo, ela é relativamente recente. Eu assumi a presidência há uns 5 anos e eu diria que a nossa visão era relativamente incipiente. E aí nós fomos estudando os stakeholders da escola e encontramos, enfim, o óbvio, né, os alunos, as famílias dos alunos, mas os professores, os funcionários, o MEC, os concorrentes e por aí afora. Eu acho a noção de stakeholders muito útil. Portanto, esse pensamento de marketing, quer dizer, quando se pensa em marketing ou de gestão da marca, a gente pensaria em como ela se relaciona com seus vários públicos. Eu acho que o resultado não monetário disso seria o equity. Eu estou perguntando se você acredita, se poderia ser uma explicação? Sim, se assim você o diz, eu acredito. Eu não perguntando se você concorda. Não, mas é que eu não sou especialista em equity. Aliás, se você me pedisse uma tradução da palavra equity, eu teria alguma dificuldade de dar. Pois é, meus queridos amigos, espero que estejam gostando bastante desse papo que eu estou tendo aí com o Zé Roberto. Já faz alguns anos que isso aconteceu, mas sempre é interessante a gente abordar aqueles conceitos que permanecem, aquelas ideias que a gente consegue entender e aplicar constantemente para o bem das relações entre os clientes, os consumidores e as marcas. Bom, vamos em frente. Semana que vem tem a segunda parte dessa conversa e eu quero deixar claro que ela terminou no momento em que a questão do equity, a bola foi levantada e ela ficou pingando, ali ficou batendo e vamos ver se no final das contas o Zé Roberto, eu, ambos ou nenhum dos dois consegue dar uma resposta para essa relação do equity com os públicos de interesse. Grande abraço, até mais e boa semana para vocês. Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.